Oi pessoal, a aula de hoje vai ser uma continuação da nossa aula anterior sobre circuitos elétricos. Hoje vamos ver sobre tensão elétrica, corrente elétrica, circuito em série e circuito em paralelo. O primeiro tópico que eu vou explicar é sobre tensão elétrica. O que é tensão elétrica? A tensão elétrica é a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica. Essa carga de energia ela é medida em volts, que utiliza a letra V como símbolo do volts. Então, quando a gente vê lá 5 volts, 10 volts, 20 volts, ela está medindo a tensão elétrica. Aqui na tela, eu estou colocando um exemplo de como funciona a tensão elétrica. Então, aqui no exemplo, a gente tem o gerador, que é a nossa pilha, e essa pilha ela vai liberar partículas de energia. Essas partículas de energia elas vão percorrer o condutor. O que seria o condutor? Seria o fio. Então o fio está conectado da pilha até a lâmpada e tem outro que sai da lâmpada e conecta na pilha, no polo negativo. Então ela vai sair aqui e essas partículas elas vão sair da pilha e percorrer o fio até a lâmpada, fazendo com que a lâmpada acenda. Essas mesmas partículas, elas vão sair da lâmpada e ir até a pilha, fazendo esse ciclo aqui, fazendo com que a pilha se mantenha acesa. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica ela é um fluxo de partículas eletrizadas que se movimentam dentro de um condutor, de uma maneira bem organizada. Então, o que acontece? A corrente elétrica ela tem dois sentidos. Então, as partículas que saem da pilha, elas se movimentam de uma maneira real, que seria o quê? No movimento dos elétrons. Então, vai sair do polo negativo para o polo positivo. Então, elas vão se movimentar somente nesse sentido. A maneira convencional, ela permanece essa concepção por motivos históricos até hoje, que seria o quê? O movimento de prótons. Então, seria do positivo para o negativo. Mas o movimento de prótons, ele não existe. Então, o sentido real da corrente é o movimento de elétrons, do polo negativo para o polo positivo. Agora, eu vou explicar a diferença entre o circuito em série e o circuito em paralelo. O circuito em série ele é um circuito com duas ou mais cargas que elas são alimentadas em série uma com a outra. Então, elas são ligadas em sequência, que nem está aqui no exemplo, na mesma linha, tendo apenas um caminho para a corrente elétrica passar. Então, ela vai sair da pilha e passar aqui no caso, pelas duas lâmpadas, retornar. E aquele circuito que a gente fez na aula passada, para quem não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição, ele é um circuito em série, tá? Então, o que acontece? A corrente aqui, ela sempre vai ser a mesma sobre as cargas, porque só tem um caminho para a passagem dos elétrons. Então, se caso uma dessas lâmpadas queimar, a outra automaticamente vai se apagar, independente da posição do componente. Porque o que vai acontecer aqui? Quando ele está em série, se essa lâmpada apaga, ela vai interromper o caminho da corrente elétrica até a outra lâmpada. Então, as duas não vão funcionar mais. E também pode acontecer do quê? Se o componente elétrico tiver o mesmo valor da carga da bateria que a gente estiver utilizando, somente um componente vai funcionar, enquanto os outros da mesma linha não vão. Então, por exemplo, essa bateria aqui que a gente está utilizando, ela é de 9 volts. Se essa primeira lâmpada aqui precisa de 9 volts para poder ligar, ela vai puxar toda a carga da bateria e somente ela vai funcionar. A outra não vai conseguir funcionar, porque essa primeira lâmpada como ela está ligada diretamente na bateria, ela vai puxar toda a carga necessária para estar acendendo. Já o circuito paralelo, ele é composto por duas ou mais cargas, só que diferente do circuito em série, ele tem dois ou mais caminhos para a passagem da corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela é dividida entre esses dois caminhos. Então, por exemplo, se um desses componentes que tiver aqui falhar ou tiver um rompimento de algum fio, o outro vai continuar recebendo energia. Então, por exemplo, aqui, de acordo com essa imagem do exemplo, se caso a lâmpada de baixo queimar, a lâmpada de cima vai continuar acesa, diferentemente do circuito em série, que se caso queima uma lâmpada, a outra também vai se apagar, porque o caminho que a corrente elétrica vai passar, ele vai ser interrompido. Então, caso algum fiozinho aqui rompa alguma coisa, a outra lâmpada vai continuar sendo alimentada pela fonte de energia. Porque aqui, no circuito em paralelo, eles são independentes. Então, uma luz é independente da outra, ela não depende da outra para continuar acesa. Então, quando a gente monta esse circuito paralelo, é diferente do em série por conta disso. O em série, o caminho ele só tem um só, é um único caminho. Então, se caso acontece alguma coisa ali no percurso, uma lâmpada queima, um fio rompe, alguma coisa, todas as lâmpadas vão se apagar. O em paralelo é diferente por conta disso, porque independente do que acontece com um, o outro vai continuar aceso.
Bom, pessoal, eu vou fazer a simulação aqui do circuito com vocês, igual da aula anterior. Então, para essa aula, a gente vai utilizar o quê? O mesmo protoboard, a bateria de 9 volts, alguns jumpers, que são os fiozinhos que vão ser os nossos condutores, 2 LEDs, um azulzinho e um verde, mas pode ser de qualquer cor, e um resistor de 560 ohms, que aí aqui ele é verde, azul e marrom. Então, primeiro, para iniciar, a gente vai colocar, já vai deixar aqui pronto, o condutor do positivo e o condutor do negativo. Depois, a gente vai conectar o nosso resistor, o nosso LED, a perninha maior, que é a positiva, sempre próxima aqui em paralelo com o resistor, tá? Então, a gente conecta o nosso primeiro LED e o nosso segundo LED. Depois, a gente vai colocar o negativo no polo negativo e o positivo no polo positivo. A gente vai conectar a bateria, positivo com positivo, negativo com negativo. Nossos 2 LEDs estão acesos, porque a corrente ela tá passando, no caso aqui, saindo aqui, indo para o resistor e passando aqui direto para os 2 LEDs. Se caso acontecer alguma coisa aqui nesse circuito em série, e, por exemplo, esse LED aqui, ele queimou ou ele foi retirado, o outro LED automaticamente vai se apagar, tá? Porque, que nem na explicação anterior, o circuito em série ele vai funcionar de uma maneira que a corrente ela vai sendo passada por um único caminho. Então, esse LED ou outro componente que teria aqui, ele ia precisar estar aqui para poder estar tendo a passagem da corrente elétrica para estar funcionando os dois, tá bom? Bom, para a montagem do circuito em paralelo, o único componente a mais que a gente vai utilizar vai ser mais um resistor de 560 ohms. Então, a gente vai começar a nossa montagem da mesma forma que a gente começou a montagem do circuito em série. Então, a gente vai colocar o fiozinho do positivo, o fiozinho do negativo, a gente vai colocar o nosso resistor, o nosso LED, da mesma maneira que a gente colocou no outro. E aí, aqui que a coisa vai ficar um pouco diferente. Como ele é um circuito em paralelo, a gente não pode colocar o resistor e o LED aqui. A gente vai colocar nesse quadrantezinho daqui, nessa sequência de furinhos desse lado. Por quê? Porque essa sequência de furinhos desse lado é independente dessa daqui que a gente já colocou o primeiro resistor e o primeiro LED. Então, a gente vai colocar o resistor desse lado. Opa. A gente vai colocar o nosso LED. Aí, aqui a gente já vai conectar a saída negativa na saída negativa e a saída positiva na saída positiva. Aí, a gente vai precisar de mais uns jumpers. Esse jumper aqui, a gente vai conectar aqui, no negativo daqui, com o negativo daqui. E o outro jumper, vou pegar um laranjinha, a gente vai conectar aqui. E agora, a gente vai conectar a bateria. Então, aqui está pronto o nosso circuito em paralelo. Então, por exemplo, o que acontece aqui? Ele está sendo alimentado paralelamente. Os componentes eles estão em paralelo um com o outro. Então, aqui tem 2 caminhos que a corrente elétrica está passando. Se eu retiro, por exemplo, esse LED aqui, o LED vermelho vai continuar aceso, porque a corrente elétrica tem o outro caminho que ela passa para estar deixando o LED vermelho aceso. Então, quando eu conecto aqui de volta, ele vai continuar aceso. Se eu, por exemplo, um fiozinho rompe, não vou cortar nenhum fio, mas, por exemplo, esse fiozinho aqui desconectou. O LED verde continua aceso e o vermelho vai ficar apagado. Então, porque tem o quê? Outro caminho que alimenta, que a fonte alimenta o LED verde. Então, conectando aqui de volta, os dois continuam acesos. Mesma coisa, se eu desconectar o fio daqui, o verdinho vai apagar de novo. Se eu tirar o LED vermelho, o outro vai continuar aceso,
tá? Porque eles têm caminhos independentes. Um caminho não vai necessitar do outro para os LEDs continuarem acesos, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês puderam ver o que é uma tensão elétrica, o que é uma corrente elétrica, a diferença entre o circuito em série e o circuito em paralelo. Por hoje é só.